Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula especial. Hoje, essa é uma aula muito pontual que eu venho gerando, preparando para liberar para vocês. Nós estamos começando uma nova estação, um novo tempo, e é primordial que a gente alinhe as nossas expectativas, aprenda a discernir melhor, ouvir a voz de Deus com maior clareza para tomar os nossos próximos passos, as nossas próximas decisões. Enquanto vocês vão entrando aí, aproveita e me fala de que cidade que você está falando, como que está sendo aí esse início de ano para você, quais são as suas expectativas, você está o quê? Com expectativa daquilo que Deus vai fazer, já convicta, ou ainda está insegura, buscando respostas de Deus? Me conta aqui nos comentários como é que está o seu coração em relação a isso. Eu entendo que a cada nova estação, a cada novo ciclo, nós precisamos ter clareza dos próximos passos que vamos tomar. E é por isso que hoje nós vamos falar de um tema tão necessário: as guerras que você não deve lutar. É isso mesmo, tão importante quanto saber as guerras que você precisa travar e você não pode se acovardar, fugir delas, porque se o Senhor preparou algumas batalhas para que você passasse, enfrentasse, Ele vai te dar graça, ousadia, coragem, ungir você, preparar você para que você lide com elas sem nenhuma espécie de intimidação. Ainda que elas venham, você vai vencer na força do Senhor. Mas tão importante quanto saber essas guerras é saber e discernir as guerras que você não deve lutar. Recentemente eu tirei uns dias off, eu sempre faço isso no início do ano, para ouvir a Deus, para entender de Deus quais são as palavras que Ele tem para mim de maneira pessoal, para minha família, para minha igreja local, e procuro entender e discernir qual é a palavra que o Senhor tem liberado para as nações naquela estação, para o mundo, para o nosso país, e é muito poderoso quando a gente para um pouquinho de maneira mais intencional para ouvir a voz de Deus, para se devotar em oração. Então, eu sempre começo assim os primeiros dias do ano jejuando, parando mais um pouco para ler a palavra de Deus e fico ali tentando discernir de Deus. Bem, esse é um ano muito estratégico para nós e antes de eu falar do tema específico de hoje, eu já quero compartilhar algumas coisas que eu tenho discernido para esse tempo, que eu sei que podem trazer clareza para o teu coração. Acho que você já deve estar aí com a tua Bíblia aberta, teu caderninho preparado, teu ambiente aí preparado para receber uma palavra fresca dos céus. E a gente vai aqui, nesse ambiente, cavar um pouquinho mais a palavra e receber direcionamentos de Deus. Jeremias 33, 3, a palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Esse texto voltou ao meu coração no início desse ano e o Senhor dizendo: filha, é tempo de clamar, é tempo de voltar às coisas mais simples, essenciais, do teu relacionamento comigo, da tua busca, no tratamento com o próximo. Eu entendo que num tempo de tantas distrações, de tantas pressões do mundo e a crise é iminente lá fora, é muito importante que você volte, esteja clamando a Deus com a tua vida na presença dele, atenta àquilo que ele está falando e ele vai responder a você de maneira específica. Eu tenho recebido isso de Deus, eu sei que, e louvo a Deus pelo privilégio que você me dá de ser uma voz para mentorear o teu coração, para trazer alguma direção de Deus, mas eu sei que o Senhor tem para você palavras específicas, então clama e Ele vai te responder e te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não discerniu, que você ainda não sabe, e é para você estar pronto para ser liberado para você. Esse ano agora, 5, né, fala de graça. 5 é o número da graça. Na Bíblia você vai ver do Antigo ao Novo Testamento, em muitos momentos, o número 5 relacionado a um favor sobrenatural, a um livramento, a uma graça, a uma provisão de Deus no meio de uma crise, no meio de momentos desesperadores, de momentos difíceis. Então eu creio que mesmo num ano de tantas crises políticas, financeiras, no meio da igreja, que muitas coisas estão sendo expostas, num tempo de abalo nas confianças, onde a gente já perde muitas vezes as nossas boas referências, Deus vai trazer uma graça sobrenatural liberada sobre você, amém? Eu creio que esse é um ano dessa graça sobrenatural. E eu falei disso numa outra aula, mas eu quero relembrar aqui o número 5 também, representando aí a quinta letra do alfabeto hebraico.
ele é como o nosso H, ele tem uma abertura, é um rei, né? Ele tem uma abertura para cima que fala de um acesso para coisas celestiais, um nível maior de revelações, um nível maior de conexão com os céus. Então, são nos momentos de Getsêmanes, de pressão, que nós temos acesso a um novo nível de revelação, mas também de revelação daquilo que precisa ser exposto para ser corrigido. Então, eu creio que esse é um ano de muita exposição daquilo que Deus não está aprovando, sabe? De o Senhor realmente tirar, abrir as cortinas e revelar o que está nos bastidores. Quem é você nos bastidores? Como que tem sido a nossa vida quando ninguém está vendo? Quem nós somos de verdade? Então, graça sobrenatural, anota aí, revelações maiores, mas também, no meio de crises, janelas de oportunidade. Essa abertura aí da quinta letra fala de uma janela da gente estar atenta para discernir as oportunidades que Deus vai dar. E é bem aqui que entra o nosso tema de hoje, porque o nosso filtro, o seu discernimento precisa subir. Você precisa sair do raso e se tornar uma mulher ainda mais profunda para aprender e discernir a hora que você deve entrar e a hora que você deve sair. Naquilo que você deve se envolver, que é de Deus para você, e as propostas que você precisa ser muito firme para dizer não. Não se engane, propostas aparecem, mas você precisa ser uma mulher firmada no propósito de Deus e atenta às janelas que os céus vão abrir, às revelações que Deus tem para você. E eu creio que esse é o tempo. Quando a Escola de Mulheres nasceu, o meu coração era exatamente esse, de forjar mulheres profundas, bíblicas e fundamentadas na palavra. E eu creio, eu estava conversando com o pastor Danduque, que nós admiramos tanto, e eu perguntei para ele, Dan, como vai ser o próximo avivamento entre as nações? E ele me disse, Flávia, o próximo avivamento vai ser um retorno aos fundamentos da palavra. Vai ser um avivamento de mestres e profetas. E, uau, isso é muito forte, porque esse tem sido o meu chamado, de treinar, edificar e levantar. E mais do que uma nova mentoria, mais do que um super curso, mais do que você buscar pessoas de fora para se inspirar, e o tempo inteiro talvez está rolando aí o teu feed, ou o teu Reels, ou aqui, né, nas redes sociais, buscando por uma resposta. Esse é um tempo de voltar ao firme fundamento de fé que é a palavra. O que nós, enquanto mulheres de Deus, precisamos é um retorno à essência. Então, talvez seja a hora de você parar um monte de coisa que Deus não te mandou fazer, que está te distraindo, roubando o teu coração. Nós estamos na era das distrações e do entretenimento. E é hora da gente voltar os nossos olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, de firmarmos os nossos pés na palavra. Então, eu tenho dedicado a minha vida a realmente treinar esse exército de mulheres que vão sair da superficialidade de fé e serem mulheres de fé profunda, e essa convocação, ela é para você. Tá preparada aí agora que eu vou começar? Estava aqui só na introdução, compartilhando um pouquinho do que os céus têm liberado para nós, enquanto mulheres das nações. Eu sei que mulheres das nações estão aqui, nos acompanham. Então, essa palavra é liberada para todas nós. Tempo de Getsêmane, mas graça sobrenatural, revelações maiores e grandes janelas de oportunidade que você precisa estar atenta. E eu estava orando nesses dias, perguntando ao Senhor, Deus, o que eu faço nesse ano para ser mais estratégica? Como que eu posso me livrar das seduções desse mundo, das distrações? Às vezes, eu não sei como é que é você, mas às vezes a gente faz algo achando que a gente está fazendo certo, achando que a gente está fazendo aquilo que Deus quer. A gente tem uma boa intenção, um bom coração, a gente quer realmente seguir o desejo de Deus, mas a gente acaba, muitas vezes, saindo, né, do centro da vontade de Deus, nos distraindo e dizendo sim para um monte de coisa que Deus não tem para nós. E Deus começou a falar comigo claramente. Você precisa aprender a escolher as suas guerras, a discernir melhor. Flávia, você está se desgastando com um monte de coisa que eu não te mandei fazer. Você está gastando seu tempo, seus melhores anos, sua energia, sua vitalidade, sua dedicação, muitas vezes em projetos, em guerras que você não deveria mais travar. E eu comecei a meditar na palavra e me lembrei de algo que o Senhor me trouxe alguns anos atrás, um texto que está em 2 Samuel 21,
Já prepara a tua Bíblia aí de 15 a 17. Esse é um texto muito precioso da palavra de Deus. Eu tenho estudado esse texto há alguns anos, provavelmente vai nascer aí mais coisas escritas a esse respeito. Mas hoje eu quero focar numa coisa muito forte, muito específica, que talvez você nunca tenha prestado atenção. Mas a Bíblia é muito clara em nos ensinar que existem algumas guerras que eu preciso ser ousada, que eu preciso ter coragem e enfrentá-las e não fugir delas, porque as mulheres lutam muito com isso. Às vezes tem uma batalha, uma situação que há anos você coloca debaixo do tapete, que você não está disposta a lutar, que você tem medo, que você procrastina. E aí, você é uma procrastinadora, está colocando coisa debaixo do tapete. Não fuja das guerras que Deus tem para você. Vai lá, levanta a cabeça e vai à luta. Mas tem outras coisas que nos desgastam, que muitas vezes nos fazem até pensar em desistir, porque nós não temos a sabedoria estratégica para discernir. E eu quero muito que você leia esse texto aqui comigo, de 2 Samuel 21, de 15 a 17. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi desceu com seus soldados para lutar contra os filisteus e ficou exausto. Um homem chamado Isbi-Benob, descendente de Rafa, cujo peso da lança era de 300 ciclos de bronze, e que estava armado com uma espada nova, planejou matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio em seu socorro, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Primeiro eu preciso trazer aqui o panorama, para que você aprenda a estudar, a pegar a palavra de Deus e a cavar e a entender a palavra, ser uma mulher profunda mesmo. E esse é o desejo do meu coração. Não é trazer para você uma mensagem de autoajuda. Na verdade, eu tenho sempre explicado isso e pregado que mais do que autoajuda, o que a nossa geração precisa é da ajuda do alto, é da revelação dos céus. Então, você precisa aprender a pegar a palavra de Deus e a cavá-la e a aplicar ao seu coração a sua história. E é isso que vai te fundamentar. Uma palavra motivacional ou encorajadora que eu te dê, ela tem um efeito, vamos dizer que quase que de um sorrisal. Ela tem um efeito na hora, mas ela se dilui muito rápido. Mas quando você entende a palavra de Deus, ela entra como uma espada afiada. Ela faz você discernir melhor, ela aumenta aí o teu entendimento e o teu fortalecimento em dias difíceis. Olha só que interessante, nós temos uma história aqui que nos é relatada em 2 Samuel 21, em que Davi, já estando como rei, Davi era um rei de guerras, um rei que talvez mais conquistou territórios, que estabeleceu o seu reinado e ampliou o alcance de Israel, não é à toa que ele é o rei mais amado até hoje pelo povo judeu. Então, Davi, grande parte do seu ministério, da sua história, desde antes mesmo dele assumir o reinado, era lidando com guerras. Você lembra bem do que aconteceu ali em 1 Samuel 17, quando Davi enfrenta Golias, aquele gigante enorme que estava ali afrontando o povo de Israel. Ele, filisteu, ele ficava todos os dias afrontando, blasfemando, e Davi, pequenininho, improvável, um jovenzinho de por volta de 16, talvez 17 anos, ele escuta Golias esbravejando o seu ódio contra o povo de Deus, e ele diz: quem é esse incircunciso que vem contra o meu Deus? E ele se levanta totalmente improvável, pegando ali 5 pedrinhas e a sua bolsa, o seu alforje, e ali ele destrói, ele mata Golias, um gigante estimado de mais de 3 metros de altura. Bem, talvez você não saiba que o povo filisteu tinha alguns gigantes para protegerem a eles. Eram homens de estatura elevada, acima de 2 metros de estatura, eram chamados gigantes. E o povo filisteu tinha ali por volta de 5 deuses, 5 regiões e 5 deuses. Cada região, cada estado da Filístia era protegida por um desses gigantes. Quando Davi vai com aquelas 5 pedrinhas, profeticamente falando, ele não estava só destruindo o gigante Golias, mas ele estava ali profeticamente destruindo toda a potestade do povo filisteu. Tudo aquilo que era contra Deus, toda a afronta ao Deus vivo.
Davi, um improvável, mas com coração segundo, um homem segundo o coração de Deus, ele se levanta para fazer aquilo. Bem, Davi era muito jovem nessa época e por volta dos seus 16, 17 anos, quando ele foi ungido rei pela primeira vez, sim, Davi foi ungido rei 3 vezes, por Samuel a primeira vez, diante dos seus irmãos, quando ele tinha por volta de 30 anos como rei sobre o território de Judá e por volta dos seus 33 anos, já como rei sobre todo Israel. O que acontece, e é bem aqui que entra a nossa história, é que Davi, e daqui a pouco eu vou compartilhar lições preciosas. Fica aí comigo. Vocês estão atentas aí? Então, nesse período todo, conta comigo o tempo dos seus 16 até os seus 30, 33 anos, até que Davi se tornasse aqui o grande rei de Israel, o homem das batalhas. Davi, embora tivesse destruído esse gigante profeticamente contra o povo filisteu, os outros gigantes passaram a vida perseguindo e esperando um momento oportuno de se vingar, então, de Davi. Bem, anos se passaram e Davi está numa guerra aqui, numa pequena batalha. Entenda algo. A Bíblia é muito clara, e nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho, de que existiam guerras que eram para os reis lutarem, que existiam guerras que eram para os reis se posicionarem, eles precisavam estar nas grandes guerras. Provavelmente, se você já assistiu o filme de Gladiador, você vai lembrar de que algumas guerras mais importantes, os reis iam lá no fronte. E assim era nesses tempos antigos, igual nas eras medievais. Porém, existiam batalhas menores, que Davi já tinha os seus valentes, seu exército, aqueles que ele forjou na caverna de Adulão, e ele tinha ali especialmente 3 capitães que estavam muito à frente do seu exército, que era Abissai e os seus outros irmãos, como Joabe, por exemplo. Eles eram ali os 3 capitães de Davi, que sempre estavam no comando dessas menores batalhas. Abissai era um escudeiro fiel de Davi, que a Bíblia vai nos relatar muito aqui nessa história, depois você lê todo o texto. Mas a Bíblia vai nos dizer que no meio dessa guerra, dessa batalha, que Davi não deveria estar travando, presta atenção no que eu vou te dizer, chega no momento que ele está exausto, desgastado, cansado, e ele senta numa pedra. E aquele gigante, a Bíblia diz aqui, Isbi-Benob, descendente de Rafa, ele era um dos gigantes, que provavelmente estava mapeando Davi há muito tempo, esperando a hora oportuna de que ele estivesse em uma guerra, desatento, talvez cansado, desgastado, exausto. Você já está entendendo onde eu estou querendo chegar? Ele está esperando a hora oportuna, mesmo sendo menos poderoso que o primeiro gigante, menos influente, com menos poder de guerra, vamos dizer assim. Ele está esperando que o rei esteja no momento vulnerável para atacar o rei pelas costas. E a Bíblia vai nos contar que quando Davi, no momento da guerra, ele senta numa pedra. E Davi era um homem experiente de guerra. Ele sabe que ele não pode deixar as costas dele desprotegidas. Ele está sentado, exausto naquela pedra. E o gigante vem com uma espada, uma lança de 300 ciclos, pesada de bronze, pronto para matar o rei Davi. Quando Abissai, um dos seus valentes, percebe aquela cena, eu até posso imaginar, gente, eu fico imaginando aqui aquela coisa de Hollywood, sabe? Abissai lutando aqui, Davi lutando ali, mas ele não tira os olhos do seu senhor. O fiel escudeiro está ali. Enquanto ele está batalhando, ele está protegendo as costas do rei. E ele percebe que o gigante vem atacar Davi e ele vem em seu socorro e ele o mata. E é naquele momento que eles dizem: Ah, meu senhor, o senhor não pode mais vir para esse tipo de guerra. O senhor não precisa mais vir para esse tipo de batalha, para que não se apague a lâmpada, a esperança de Israel, essa lâmpada que é da presença, que é o símbolo máximo da presença do Altíssimo conosco. Você não precisa mais se envolver nesse tipo de guerra. E eu estava meditando nesse texto, minhas queridas, e Deus foi trazendo algumas lições valiosas que eu quero compartilhar com você a partir de agora. A primeira delas, guarda e anota isso no teu coração, crava isso no teu coração. Nem toda guerra é para você lutar. É isso mesmo, mulher. Muitas vezes a gente se desgasta em algumas guerras porque somos controladoras. Porque
não sabemos delegar, não sabemos confiar, ou porque a gente sempre acha que precisa estar em tudo. Quem disse que você precisa fazer tudo, que você precisa dar conta de tudo, que você precisa aí cobrir e ajudar todo mundo, Deus e o mundo? Quem disse que você é a salvadora do mundo? Eu preciso tirar esse peso das suas costas, porque a humanidade já tem um salvador e não é você. O salvador da humanidade é Jesus Cristo de Nazaré. E muitas vezes a gente está se desgastando com pequenas guerrinhas, situaçõezinhas, desgastezinhos, e são essas pequenas coisas que vão tirando a nossa força, que vão nos trazendo exaustão, desgaste tão grande a ponto da gente ficar vulnerável a um gigante. Calma, que tem mais lá. Davi, mesmo sendo um grande guerreiro, nesse momento de exaustão, ele está tão vulnerável que ele é quase morto por Isbi Benob. E eu fui estudar o que significa do hebraico o nome Isbi Benob. É isso que a gente sempre faz na escola de mulheres. A gente sempre vai cavando o texto, estudando, para que isso te dê ferramenta bíblica, profundidade bíblica. É muito intrigante o nome Isbi Benob. Primeiro são dois nomes separados, na realidade três. Isbi, B e Nob. Isbi, vindo do hebraico, significa estabelecido, algo que está sentado ou estabelecido. Pode ser melhor traduzido como aquele que se estabelece. B significa filho de ou descendente de. E Nob é uma cidade dos tempos bíblicos que tinha templos antigos, que falava de algo que era altivo, glorioso, um templo que significava orgulho, um templo que significava altivez. Então, Ísio Benob é exatamente o filho de Nob, ou filho da altivez, o filho do orgulho, algo que está estabelecido ou enraizado. Preste atenção. Os maiores gigantes que vão tentar nos pegar, vão tentar pegar você nesse ano, na sua vida, se você não estiver atenta, se você se meter em guerra errada, é justamente aquelas coisas que estão estabelecidas ali, enraizadas no orgulho. Você acha que você vai dar conta. Você acha que você deve cuidar de todos e de todos. Você acha que você precisa se desgastar porque você é necessária em todas as áreas. Estou falando com alguém aqui, amém? E você não pega leve com você se cobra mais do que todo mundo, você se culpa mais do que todo mundo, você se coloca numa situação onde você acha que você tem que solucionar a vida dos seus filhos, do seu marido, de todo mundo. E muitas vezes você traz para você coisas que você não deveria. Você acolhe reclamações, murmurações, fofocas de outras pessoas, às vezes no teu ministério, e você vai lidando com uma série de lixos e pequenas coisinhas. Não se engane, não são as grandes guerras que nos destroem. Para a grande guerra, para o grande gigante, Davi estava preparado, focado, atento. Mas nas pequenas batalhas, ele chegou à exaustão, ao desgaste extremo. E ele vai sendo atacado por trás por um gigante que representa exatamente essa raiz de orgulho, de altivez, que muitas vezes a gente carrega, achando que somos insubstituíveis em algumas coisas. Preste atenção que eu vou te dizer. É no momento de maior exaustão, nas guerras que nós não deveríamos lutar, que nós corremos o risco de tropeçarmos por causa de uma altivez, e olha, até religiosa. Eu posso dizer isso porque eu estou no ministério cuidando de vidas, de mulheres em especial, há quase 25 anos, como pastora há 18 anos. E, gente, nos momentos que eu mais pensei em desistir, em largar, já me perguntaram, né? Ai, pastora, você já pensou em desistir, em largar? De Jesus nunca, mas das pessoas algumas vezes. E normalmente, se eu parar para filtrar esses momentos e avaliar de maneira bem racional, não foram as grandes guerras que mais me desgastaram, porque para elas eu entendi que eu era necessária, que aquilo que eu fazia era importante, então eu estava focada e Deus me deu as armas necessárias para lidar com os desafios que Ele colocou diante de mim. Mas foi eu em me enfurnar em um monte de coisinha que Deus nunca me mandou fazer. Foi eu me desgastar ouvindo pessoas, me relacionando às vezes,
relacionamentos desgastantes, coisas que eu prolonguei mais do que eu deveria, que eu já deveria ter cortado. Foram essas pequenas guerras que foram diminuindo a minha força, tirando o brilho nos meus olhos pelas coisas, até coisas de Deus, do ministério, a igreja, porque a gente vai se ofendendo, até o ponto que a gente senta e diz, eu tô exausto, tô desanimado. Davi, um guerreiro experiente, ele deixa a sua retaguarda desprotegida, as suas costas desprotegidas. Ele estava vulnerável, ele estava exausto. Olha bem aqui para mim, cuidado, porque é na exaustão, é no desgaste extremo que você pode estar mais vulnerável para os ataques do inimigo da sua alma. É quando o diabo vai tentar fazer você desistir. São as pequenas ofensas, são os desgastes do dia a dia, que você já deveria estar mais se sair de algumas situações, mas que você insiste em lidar. Nesse ano, me escute, você vai precisar ser mais estratégica em lutar as guerras certeiras, em entender, Deus, quais são as batalhas que o Senhor tem para mim. As que o Senhor tiver, eu vou espada pelo Senhor, eu vou adiante com ousadia, não vou me acovardar, não vou me intimidar. Mas, Senhor, por favor, me ajuda a não me desgastar mais naquilo que o Senhor não tem para mim. Amém? Você pode dizer amém aí? Isso é muito importante. Vamos lá para a próxima chave aqui. Isso aqui é muito importante. Uma outra lição poderosa sobre que você precisa aprender. Algumas batalhas precisam ser delegadas. É sério, tem coisa que você já deve treinar outras pessoas para lidar, especialmente se você é uma pastora, uma líder, eu sei que muitas me acompanham aqui, a gente fica querendo interferir em tudo. Para com isso, no nome de Jesus, escreva aí, eu não sou controladora, eu não sou uma mulher controladora, eu não preciso estar em tudo, eu não preciso fazer tudo, eu preciso fazer aquilo que Deus me pediu para fazer, senão você não vai dar conta, você vai entrar no burnout. Você vai se desgastar e na hora que for para você se posicionar e lutar a guerra com ousadia, você já está tão desgastada que você não tem mais forças. Foi o que eu percebi que aconteceu comigo e muitas vezes nos últimos anos. Quando era para eu ir, vai lá, filha, agora. Eu já estava tão desgastada que eu não sei se eu quero mais, eu não sei mais nem se eu quero ministério, eu não sei, Deus, se eu quero ser uma voz, eu não sei, Deus, eu não sei nem por que eu orei isso, eu não sei. Muitas vezes eu me vi assim, não sei se você já se encontrou assim. A gente ora para Deus nos usar e quando a coisa vem, a gente começa a se desgastar com tanta coisinha pequena que na hora certa é como se a gente não tivesse mais força. E eu tô esse momento tão poderoso dessa aula que eu quis fazer, eu sempre faço com as minhas alunas da Escola de Mulheres, eu quis fazer ela aberta aqui com você, para te ensinar estratégias, para que você seja certeira. Na hora certa, para de ser uma metralhadora de Jeová, atirando bala para todo lado. É hora de você ser uma sniper, uma mulher que age de maneira precisa e que sabe dizer não. Não, não, isso aqui não é para mim. E se você é uma líder, volta a dizer, quem sabe não foram as pessoas que você treinou, as suas capitães, gente que você levantou, outras pessoas que precisam estar lá. Eu conversei com uma pastora um dia e eu cheguei numa conferência dela para ministrar e eu percebi ela visivelmente abatida, fisicamente mesmo, emocionalmente. Ela disse, pastora, estou muito cansada, eu estou muito desgastada. E eu falei, agora que chegou os dias da conferência, tipo, é agora que é para você estar bem, com toda a sua força, para ir para cima, para você ir à frente, para você marchar à frente desse batalhão, para você ministrar a vida, liberar uma palavra que Deus tem para você. Ela disse, ainda bem que vocês vieram ministrar, porque eu nem sei o que eu vou pregar. Eu vi uma mulher, uma guerreira, uma capitã totalmente desfigurada. E eu fui conversar, como é que foram os dias antes da conferência? Como é que foi a tua preparação? Ah, não, aqui eu dou conta de tudo. Queriam colocar umas flores azuis, eu não deixei, porque tem que ser flores de cor amarela. Eu falei, vem cá, tu tá dando conta de cor de flor que vão colocar na decoração da mesa. Você não já tem pessoas para isso? Bem, se você não tem, talvez não seja a hora de você entrar nessa guerra. Mas se você tem, por que você não delega? Olha só que poderoso. Então já entendemos que
Isbe Benob, filho de Nob, filho da altivez, algo que está enraizado, estabelecido lá no fundo. Ah, não, eu não sou orgulhosa, Flávia. Será que não? Será que não está enraizado aí? Eu sou orgulhosa, eu quero estar em tudo. Você se acha indispensável, insubstituível. Você não consegue nem delegar para alguém? Desculpa, mas eu estou tendo uma conversa franca de amiga. Posso continuar? Digam aí nos comentários se dá para continuar sendo assim. Eu estou falando com você para te alertar, para que você não passe pelas mesmas dores que eu, na liderança, muitas vezes passei. E isso muitas vezes quase me paralisou, me impediu de avançar em direção àquilo que Deus queria para mim. Abissai, um dos guerreiros de Davi, olha só o significado do nome dele no hebraico. Meu pai é presente. Meu pai é presente. É muito lindo porque mesmo Davi, frágil, vulnerável, tendo escolhido a guerra errada, exausto, no momento onde ele está para ser abatido e morto, Abissai representava: Deus está presente, Deus está comigo, Deus cuida de mim até quando eu tomo decisões erradas. Deus está comigo, muitas vezes me dando livramentos invisíveis que eu nem consigo ver. Isso, Abissai simboliza o socorro que Deus providencia através de pessoas que estão fiéis, capacitadas ao nosso lado. Existem guerras que nós não devemos enfrentar sozinhas. Elas precisam ser delegadas a outros que têm condição de lutar junto conosco e por nós. E é por isso é muito importante. Aqui na Escola de Mulheres nós temos isso, é uma junto com a outra. Uma dando as mãos uma para a outra, porque eu tenho no grupo que a gente tem agora, é lindo porque a formação de mentoras está evoluindo para a escola de pastoras e líderes. Nós vamos caminhar ainda de mãos mais dadas ainda, compartilhando ferramentas, materiais com essas mulheres para que você não lute sozinha. Há algo que você precisa aprender, para de lutar sozinha. Algumas guerras você só vai vencer se você tiver pessoas do seu lado. Isso é muito importante. Quem são os abissais que Deus colocou na sua vida? Permita que outras pessoas te ajudem em áreas onde você precisa de suporte. Né? Lembra que o que vai destruir Davi é uma raiz de orgulho, dele achar que ele vai dar conta sozinho, só porque ele é o rei, só porque ele é o super guerreiro. No meio de tantos Isbe Benobes, né, e essa raiz de orgulho, pessoas também que representam pessoas que estão com a espada desembainhada para ferir a gente no nosso momento mais vulnerável. Você já encontrou um gigante desse? Pessoas que estão atentas, como aquele gigante estava, ao momento de fraqueza de Davi para atacar ele pelas costas. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós temos pessoas que, quando nós estamos à nossa melhor performance, elas estão ao nosso lado, mas tem pessoas que estão sorrateiramente esperando você estar no seu momento de pior performance, de exaustão, de desgaste, para agirem pelas suas costas. E é nessa hora que Deus levanta abissais, pessoas que são como guardando as suas costas, que protegem, que são leais, que carregam bravura, que carregam honra, que carregam lealdade. Ah, queridas, eu oro todo dia por isso. Deus, eu não quero gente que me seja fiel só pela minha frente. Eu quero gente que me seja fiel quando eu estou dando as costas. Que protejam as minhas costas. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Deus vai enviar pessoas que vão proteger as suas costas nos seus momentos de maior vulnerabilidade, nos seus momentos de maior desgaste e exaustão. Vamos lá, vamos correr que eu ainda tenho mais coisa para compartilhar aqui. Olha, aproveita, inclusive essa aula vai ficar aqui salva, para você espalhar aí para o máximo de mulheres que você conhecer, para que elas assistam. Depois ela vai ficar exclusiva na plataforma da Escola de Mulheres. Então aproveita aí para repartir e avisar toda essa mulherada. Bem, vocês vivem me perguntando, pastor, eu quero fazer parte da Escola de Mulheres. As matrículas vão estar abertas a partir de agora. Então, você pode entrar, fazer a sua matrícula e já passar esse ano todo aqui, ó, no grupo das cavadoras de Bíblia. A Escola de Mulheres é uma plataforma bíblica de ensino, não é um curso já gravado. Todas as semanas nós estamos juntas, tem aula fresquinha, além de você ter acesso a todo o conteúdo que já teve da escola. Então, aí tem quase 2 anos de escola,
de aulas semanais que já estão na plataforma disponíveis, dos mais variados temas, porque nós sempre escolhemos, todo mês a gente escolhe um tema e a gente vai cavar a Bíblia, estudar dentro dos nossos desafios contemporâneos, né, da mulher. E dentro da escola de mulheres, nós temos a escola agora de pastoras, de líderes, onde é uma formação de liderança para treinar mulheres profundas na palavra. Está preparada para anotar aí esse próximo princípio importante? Aprenda a reconhecer as temporadas certas de lutar. Existe uma temporada certa que você deve sair à guerra, mas tem épocas que é para você aquietar. Olha só que coisa mais interessante. Tem um outro texto da Bíblia, 2 Samuel 11:1, anota aí, que diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Você sabe o que aconteceu quando, na época que os reis saíam para a guerra, Davi escolhe não ir com seus guerreiros, escolhe ficar no palácio. Ele está na varanda do seu palácio quando ele vê Betseba tomando banho. E é ali que ele é tentado e ele acaba caindo com Betseba. Por quê? Não era para Davi estar desfrutando do palácio, não era para Davi estar passeando no palácio numa estação, numa temporada em que os reis saíam para a guerra. Isso me mostra o quê? É que existem momentos que eu devo sair à guerra, que eu devo estar atenta. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes a gente, mulher, a gente troca. A gente luta essas guerrinhas que não é mais para a gente lutar, que são esses desgastes pequenos, e na hora da gente resolver uma situação grave, importante, a gente fica com medinho, né? Não, ai não, a gente procrastina depois, coloca debaixo do tapete, tenta continuar lidando com uma situação onde a gente tem que ter uma conversa difícil com alguém. Olha aqui para mim, com quem que você está fugindo da conversa difícil? Uma coisa séria que você precisa resolver, ó, há um tempão, eu estou chamando a tua atenção aqui. E você está aí postergando, colocando debaixo do tapete, você está aí deixando de lado, não, deixa a vida me levar, né? Quase como aquela música. Davi cometeu um erro terrível de não ir para a guerra no tempo certo, o que acabou resultando num grande pecado. E num outro momento ele foi na guerra que não era para ele ter ido, uma batalha que os seus guerreiros poderiam ter travado. Olha aqui para mim e me responde aqui embaixo no nosso chat, nos comentários. Você está discernindo bem os tempos e as estações na sua vida? Ou você parece que está toda hora entrando na hora errada? Você precisa de mais sabedoria para entender quando é a hora de agir e quando é a hora de esperar. Quando é a hora de agir e quando é a hora de esperar. Isso é muito importante. Olha bem aqui para mim, isso é muito importante, porque você precisa aprender a ter esse discernimento de Deus, ouvir de Deus. Davi comete um grande erro quando ele não quer se envolver, ele não quer sujar as mãos, ele não quer ter problema. E eu vou te dizer uma coisa, existem alguns problemas que você não pode fugir, você não tem como fugir, amém? Jesus disse isso para a gente, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus te chamou de Shail. Você quer saber o que significa virtuosa? Provérbios 31. A palavra de Deus vai dizer, mulher virtuosa, quem a achará? Essa palavra virtuosa do hebraico é Shahil, Shahiliam, né? E ela significa aquela que carrega dentro de si a força de um grande exército. Eu já falei isso tantas vezes. Quando Deus cria a mulher em Gênesis 2:18, ele a chama de auxiliadora idônea, Ezer Kinegdo, e um dos significados é aquela que marcha ao redor. Deus te criou uma guerreira. Existem algumas coisas que você precisa travar, você precisa lutar pelos seus filhos. Você está assistindo, talvez passivamente, os seus filhos se destruindo, indo para longe de Deus, vivendo uma vida dissoluta. Você está vendo seu marido totalmente desalinhado. Bora, guerreira, acorda aí, ó. Cadê as guerreiras que vão acordar? Diga aí, eu sou uma guerreira. Luta pela tua casa, pela tua família. Você carrega dentro de você mesmo a força de um grande exército. Na Bíblia, Deus se refere a nós como essas mulheres guerreiras. Então você precisa entender e não se acovardar, não ter medo. Ah, eu não quero, eu tenho medo de resolver problema. Diga comigo 3 vezes: problema, problema, problema. Não vai doer, tá? Garanto a você. O Senhor te ungiu. Eu amo quando Jesus, né, Isaías vai profetizar sobre o Messias, sobre a unção que estaria sobre o Messias,
E Jesus declara isso dentro do templo em Jerusalém, talvez um dos seus primeiros discursos, onde ele assume que é o Messias publicamente, e ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu, e ele está sobre mim, ele me ungiu para apregoar as boas novas, para pôr em liberdade os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus te ungiu. E o que é unção? Unção é a capacitação sobrenatural para você fazer aquilo que você não faria na tua própria força. Me escute, eu vou repetir. Unção é a capacitação sobrenatural para você realizar algo que não estaria ao teu alcance, que você não teria ferramentas, habilidades, sabedoria, mas que pela graça, a unção de Deus vindo sobre você, você vai. Olha aqui para mim, você vai lutar as guerras estratégicas e você vai vencê-las no poder do nome de Jesus. Amém? Você vai discerni-las. Guardar a tua força para a hora certa. E por último, aqui para a gente encerrar essa aula que trouxe tantas chaves, talvez você tenha que voltar algumas vezes, assistir, anotar, passa para o teu grupo de discipulado, para o grupo de amigas que você tem, reparte essa mensagem que é tão pontual para esse ano agora que se inicia. Proteja a lâmpada que Deus te confiou. É muito forte quando Abissai diz assim: ah, Senhor, né, para Davi, você não deveria estar lutando essa guerra para que não se apague a lâmpada de Israel. Deus tem nos confiado uma lâmpada, uma chama. É lindo porque eu vejo Davi, ele não era apenas um guerreiro, ele representava essa esperança, a própria presença de Deus com Israel, uma figura de inspiração, de liderança espiritual. A sua exaustão, o seu desgaste na hora errada e possível derrota colocariam em risco não só a sua vida, mas a de toda a nação. Escute, quando você se envolve em batalhas que não te pertencem, você corre o risco de comprometer o propósito maior que Deus tem para a sua vida e o seu legado, o que os seus filhos, a próxima geração, vai receber. Qual é a lâmpada que Deus te confiou? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? O que está queimando no teu coração? Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 tinham uma lâmpada acesa, mas 5 delas foram imprudentes em cuidar daquela chama. Elas não tinham estoque de azeite para manter a lâmpada acesa nos dias escuros. E a noite escura chegou e elas não estavam preparadas. O que nós fazemos quando a noite escura chega? Quando os dias são maus na terra? Quando as crises vêm, quando as más notícias vêm, quando as pessoas querem para ser boas referências, pastores, líderes, bispos, tanta gente, quanto tanta gente, a gente só olha e vê escuridão, tantas más referências, guerras lutadas do jeito errado, irmão contra irmão, povo contra povo, uma nação, uma igreja dividida, famílias divididas. O que nós fazemos? Nós precisamos cuidar da nossa lâmpada, minhas irmãs. E você, como mulher, tem uma grande missão. Não é à toa que a Bíblia compara ali a noiva, uma figura feminina. É porque a mulher, como essa guerreira, ela tem essa missão de manter a lâmpada acesa, de manter o óleo fluindo, de cuidar, de ter a sabedoria. Nós somos essas que, muitas vezes, estamos ao lado do nosso marido, aquelas que são casadas, dizemos: amor, não vai, calma. Você se coloca nesse lugar de oração, de intercessão. Ou você é aquela que apoia o seu marido e diz: vamos lá, a gente vai vencer, a gente vai, bora para cima, guerreiro. Como Débora foi marchando ao lado de Baraque, daquele exército, ministrando vida naqueles homens para que eles pudessem vencer a guerra. Qual tem sido a tua lâmpada? Entenda, o teu propósito é muito maior do que uma batalha isolada. Proteja a sua energia. Isso também fala de proteger as nossas forças. Proteja a sua energia, a sua força, para que você foque em cumprir a missão principal. Essa mensagem, ela não é só para mulheres, mas para toda a igreja das nações. Nós estamos tão distraídas em tantas coisas que Deus não tem para nós, que a gente está perdendo o nosso foco, a nossa lâmpada, a nossa chama acesa em cumprir a nossa missão principal, que é tornar Jesus conhecido entre as nações. Minhas irmãs, você precisa ser uma mulher de discernimento aguçado. Essa história de Davi, Ísio, Benob, Abisai, nos lembra que nem todas as guerras precisam ser lutadas por nós.
Algumas devem ser até evitadas. Evitadas. Tem coisa que não vale a pena. Olha aqui para mim, tem coisa que não vale a pena. Você não é aí a régua moral do mundo. Você não é essa pessoa que tem que ter opinião para tudo, mulher, que tem que sair esbravejando nos microfones, nas redes sociais, todo o seu ódio ou juízo de valor. Calma, tem guerras que não valem a pena ser lutadas. Você está me ouvindo? Tem desgastes que não valem a pena, que vão só te expor, que vão só enfraquecer a tua fé e que vão só machucar pessoas que você ama e pessoas que te admiram. Me escute, se você é líder especialmente, me escute. Já tem outras guerras que até merecem ser lutadas, mas não por você. Por pessoas que Deus vai te usar para despertar. Ou por outras pessoas que Deus vai levantar para lutar por vocês. Para que você aprenda com alguém que já está mais amadurecido no processo, mais adiantada no processo, que vai te dar o caminho, o atalho, para que você não tenha que passar por toda aquela guerrinha. A gente vive muito isso aqui na escola de mulheres. Guerras que a gente evita, porque a gente está aprendendo, porque a gente está estudando, porque a gente está entendendo o fundamento. Agora, me escute. Se for para você lutar uma guerra que Deus tem para você, vá para cima, na força do Espírito Santo. E o Espírito de Deus que está sobre ti há de te ungir, te capacitar, te equipar, te dar palavra de sabedoria para que você cumpra a sua missão. Quero deixar Êxodo 14:14 para a gente encerrar. O Senhor é quem lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Nesse ano, é o Senhor quem vai lutar por nós, é Ele quem luta ao nosso lado. Lembra de Abissai? Meu Pai é presente, é um Deus presente que está ao seu lado em todas as guerras. Agora olha para mim e peça sabedoria para discernir quais guerras lutar, quais evitar e quais é hora de você simplesmente descansar. Lembre-se, nem todo gigante é de sua responsabilidade. Deus sempre vai enviar abissais para lutar ao seu lado quando necessário. Golias estava a cargo de Davi, mas aquele gigante, um dos seus generais, poderia lutar por ele. E assim na nossa vida. Eu quero, antes de orar, te convocar para que você se aliste a fazer parte de um exército de mulheres profundas, que não vão só se mover por palavras de emocionalismo ou palavras motivacionais, que são boas, maravilhosas, mas ainda assim são raras. Você vai se comprometer esse ano, ser uma mulher mais profunda aqui, ó, nessa palavra. E eu quero te convocar, no nome de Jesus, a você subir de nível, a descobrir, ter novas revelações de Deus, crescer na sua fé, na sua profundidade de Deus. E eu estou aqui para ajudar você nessa jornada de crescimento espiritual, de autoconhecimento, de crescer e desenvolver as tuas habilidades de liderança ministeriais, enquanto mulher servindo a família, ou uma mulher que trabalha fora, que sempre foi a minha vida inteira, não só dentro da igreja, mas também fora, nos 7 montes de influência. Cada uma de você tem um chamado, como por tantas vezes eu estive, e ali fora das 4 paredes da igreja, pude ali manifestar o reino de Deus. E é aqui, na Escola de Mulheres, que você pode ser equipada e preparada para esse tempo. Corre, faz a tua matrícula, só ficam abertas alguns dias, e eu sei que foi para esse tempo que Deus tem despertado você. Eu espero muito que você possa romper, crescer e subir de nível de fé para aprender a ser uma guerreira pontual. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor guarde e abençoe cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje, que assistiram essa aula da Escola de Mulheres. Eu oro, meu Deus, aquece o coração delas, dá a elas discernimento, sabedoria, graça, para entenderem as guerras que elas precisam lutar com ousadia, que elas, no nome de Jesus, não tenham medo, não se acovardem, não se intimidem, mas sejam guerreiras pontuais. E no nome de Jesus, que tudo aquilo que as afasta, Senhor, que tem distraído, arranca do nosso coração aquilo que nos distrai, que são muitas vezes nos desgastam, roubam a nossa força. Eu oro por aquelas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. Deus, sopra agora, Espírito Santo de Deus, fôlego de vida novo.
aquelas que se desgastaram em guerras que não eram necessárias, mas que ainda assim o Senhor estava como um pai presente para proteger e guardar a vida delas em momentos de vulnerabilidade, como tantas vezes o Senhor me guardou em momentos em que eu me sentia vulnerável. Ah, Pai, fortalece a tua noiva, a tua igreja, levanta esse exército de mulheres posicionado para essa hora. Guarda o coração das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Você que foi abençoada, comenta comigo aqui, deixe seu comentário de que chave, que palavra ministrou o seu coração. Vou pedir que você compartilha, envia aqui essa aula que está disponível aqui no meu YouTube por tempo limitado, envia para o máximo de amigos, o seu grupo de amigas de mulheres, do seu trabalho, da sua família, da sua igreja, manda o link para elas assistirem e aprenderem a lutar as guerras certas e a se livrarem das guerras erradas. Compartilha também no seu Instagram se essa mensagem te abençoou, porque assim, juntas, nós vamos disseminar a boa mensagem do Evangelho, nós vamos compartilhar uma mensagem pontual para esse tempo. Então você me marca aí nas redes sociais, @FláviaRaiz, @Escola de Mulheres Oficial, e compartilha uma frase, algo que te marcou. Mas você já pode deixar aqui nos comentários, tá? A gente já deixou aqui o link para as matrículas da Escola de Mulheres. Eu te espero do outro lado aqui, na próxima semana, como minha aluna. Vem! Eu passei parte da minha vida sem saber exatamente quem eu era, qual o meu lugar nesse mundo, qual o meu propósito e muito menos o Deus que me criou. Depois de uma experiência com o Espírito Santo, então eu fui levada a desenvolver, crescer na palavra de Deus e na revelação de quem Deus era. Então eu pude me conhecer melhor. Foi num processo de estar à mesa também com outras mulheres mais maduras, de ser discipulada, de ler a palavra de Deus e de desenvolver uma fé profunda, não rasa, que eu realmente pude viver um novo nível. Alguns anos atrás, eu tenho me dedicado a discipular e treinar mulheres. A Escola de Mulheres nasceu exatamente com esse propósito. Foi nesse lugar que eu, Flávia Raiz, criei uma plataforma de ensino bíblico fundamentado na palavra de Deus para mulheres. Onde aqui você vai ser treinada à luz da palavra de Deus e preparada para construir aí a tua influência, o teu lugar nesse mundo e ser a mulher que Deus te criou. Eu entendo que sozinha é muito difícil cumprir o teu propósito, mas juntas, de mãos dadas, aqui, com a palavra de Deus aberta, com os corações aí prontos para receberem um novo nível, nós podemos ser, sim, treinadas para sermos tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Não há mais tempo para viver uma fé rasa. Deus está chamando você para ser uma mulher profunda. E aí, na correria do seu dia a dia, fazendo 1001 coisas, eu sei, assim como eu do lado de cá, você pode caminhar para um novo tempo. E aqui nessa plataforma, todos os dias você pode assistir um pedacinho de uma aula e ao longo das tuas atividades crescer na tua fé e no teu conhecimento de Deus. Vai ser uma honra, uma alegria ter você como minha aluna na Escola de Mulheres.